Por favor, deem um ok de aceitar as gravações ali, mas beleza? Então, começando. Bom dia a todos que estão presentes. A primeira aula sobre gestão financeira focada na parte da operação mesmo, com base no app. O que que essa primeira aula vou passar? O princípio, os conceitos financeiros, tudo incluso no meu DFC, o que tem na minha no meu app financeiro. Então, basicamente, o que que vai acontecer? Essa aula é mais ou menos para vocês entenderem, putz, eu vou aprender isso durante todo o tempo. E depois que for cumprido esse cronograma, a gente vai entrar nas perguntas e respostas para, surgiu uma dúvida durante a semana, eu quero perguntar. Anota, a gente vai passar todos uns 3, 4 dias antes um formulário de, de dúvidas para ir respondendo dúvidas pontuais que vocês têm para quando abrir a aula ser mais dinâmico e mais árido, porque eu acredito que ninguém tem tempo a perder. Então, eu quero deixar 30 minutos, no máximo, essa aula, né? E eu preciso do quê? Eu vou deixar. Hoje provavelmente não vai ter muita dúvida, mas eu vou deixar no final uns 5 a 10 minutos para quem quiser tirar dúvidas e perguntando. Então, como é que vai acontecer? Vou dar aula sobre as informações que a gente tem aqui, trabalhar em cima de forma bem mais objetiva. Beleza? Só deixa eu ver aqui, ó. Tranquilo. Ah, então é isso. Jéssica, bota no. Tá ouvindo aqui? Beleza, então vamos começar. O que que a gente vai aprender durante todo o processo aqui, nosso aqui, ó? Primeiro, a gente vai entender os conceitos financeiros que tem no app. Por exemplo, o que que é receita operacional? Lá no fluxo de caixa, esse aqui é uma análise do app Fluxo de Caixa. Lá no Fluxo de Caixa, quando vocês abrirem o Fluxo de Caixa, tem essa sequência. E nessa sequência, por que que eu trouxe essa informação? Porque tem vários que eu estou dando a aula, enfim, estão perguntando, Ederson, o que que é isso? O que que é variável? Onde que vai? O que que é? Entendeu? Desse formato para se tornar mais objetivo o trabalho de vocês no dia a dia. É para isso, uh, essas aulas. Vamos lá. Análise do fluxo de caixa. Tem essa sequência. Primeiro de tudo, receita operacional. O que que é receita operacional? Não é faturamento. Vocês não podem confundir receita com faturamento. O que compõe a receita é o faturamento. A receita operacional. A gente vai discutir um dia bastante sobre isso, mas a receita operacional são as entradas de dinheiro referente à sua operação que você tem no seu negócio. Então, receita operacional. Vamos fazer uma aula sobre entender bem sobre a receita operacional, os conceitos, de onde que veio. Segundo, saídas variáveis. No próprio app lá tem saídas variáveis. O que compõe a saída variável? São deduções de impostos, aí tem Simples, ICMS, PIS, COFINS, ISSQN e entre outros impostos. Tudo que é imposto vai nessa primeira linha. Depois eu vou explicar o porquê desses, por que está na primeira linha. Depois, na sequência, custos variáveis. O que que é um custo? Por que eu diferencio custo de despesa? Custos variáveis são sempre os custos ligados diretamente à produção, os insumos que você trabalha. No dia que a gente for falar sobre custo variável, vamos trazer exemplos e vamos entender muito bem o que é custo variável. Depois a gente vai falar sobre despesas variáveis. O que é uma despesa? Essa despesa está sempre ligada ao auxílio da produção, mas na parte de apoio administrativo, os insumos indiretos. Vamos falar qual é a diferença de custo variável para despesa variável e por que a gente coloca nos variáveis também custo bancária. Porque esses custos bancários são sempre ligados aos custos financeiros que sempre está para movimentar a operação, ou seja, que se usa para movimentar a operação. Então pensa comigo, tu tem a receita e tu tem as saídas variáveis. Esses dois indicadores macro, eles vão te dar uma margem que a gente vê lá no DFC, que é a margem de contribuição. E a gente vai ter uma aula só falando sobre margem de contribuição. Por quê? Por que que esse indicador, esse KPI, como vocês quiserem chamar, é muito importante no negócio? Porque em cima disso eu vou trazer métricas entre comércio, indústria e serviço. Qual é a margem ideal
nessas categorias. Isso é importante para você que é dono de negócio, você que faz o financeiro de uma empresa, entender para poder passar para o dono, ó, a nossa margem aqui está baixa e tem vários pontos que interferem a margem que a gente vai estar abordando também. Depois, na mesma sequência, no fluxo de caixa, tem as saídas fixas. O que que são saídas fixas? Entre custos, despesas e investimento. Custo fixo é sempre aquele custo ligado diretamente, novamente, à produção. Porém, eles não são variáveis, eles não variam conforme você fatura mais. A variação é muito demorada. Vamos supor, tem que aumentar muito a tua receita, você precisar variar o teu custo fixo. Mesma coisa as despesas fixas. São sempre ligados à área administrativa e não que não conecta diretamente à operação, é mais o setor administrativo. E você pode estar se perguntando, Ederson, por que você separa custo fixo de despesa fixa? Por um motivo muito simples. O custo, tanto no variável quanto no fixo, ele interfere na qualidade do meu produto. A despesa, ele auxilia. Então, a gente sempre separa dessa forma para quando a gente precisar melhorar, acelerar o processo, ou seja, reduzir custos, a gente vai nas despesas fixas. Investimento. Investimento está na categoria fixa, porque o investimento ele não aumenta proporcionalmente o meu retorno financeiro. Ele é um retorno a longo prazo. Então, a tendência no longo prazo ele ser fixo. Então, investimento é o valor investido no seu negócio ao longo da sua existência, ao longo do seu negócio. Até aqui, coloca no chat ali se está tudo ok. Querem que eu vá mais devagar? Tá tranquilo a velocidade da minha conversa? Me coloca ali que eu quero saber. Por que que eu estou indo talvez mais rápido agora? Aqui é só para a gente entender o que que vai ser entregue ao longo do tempo. Então a gente tem bastante conteúdo para trabalhar, mas todo esse conteúdo é muito importante para vocês entenderem e saberem exatamente a forma como está sendo apresentados os números dentro da sua empresa, dentro da empresa onde vocês estão fazendo a parte financeira. E eu costumo dizer, indicadores sem ter uma análise e sem tomar uma decisão não serve para nada. Então, vocês têm um monte de indicadores que talvez hoje vocês olhando para o app Dedord ali, vocês percebem, é só meu fluxo de caixa, é só meu dinheiro que eu tenho, é só o que eu estou pagando. Mas não é. É muito mais profunda essa análise. Eu, quando olho, toda vez que eu vou num cliente, que eu tenho um acompanhamento, eu dou aquela olhada anterior para entender e eu já sei só de bater o olho quais são os gaps, o que que precisa ser feito para melhorar o processo desde que os números estejam verdadeiros. E a gente vai trabalhar também lá na frente a importância de alimentar a informação correta, porque quando eu alimento a informação de forma verdadeira e correta, eu consigo fazer uma análise verdadeira e correta. Eu fazendo uma análise verdadeira e correta, eu consigo direcionar o negócio de forma mais segura e precisa. Então, isso a gente vai discutir bastante. Mas essa primeira aula, como eu falei, é para a gente direcionar de que forma vai acontecer todas as aulas ao longo do tempo, certo? Então, a gente parou ali em saídas fixas. Movimento não operacional. Isso tudo que a gente está falando é o que tem no fluxo de caixa, tá? Movimento não operacional. Esse é o movimento que a gente tem que tomar muito cuidado para interpretação e poder colocar nas categorias corretas. Por exemplo, entrada não operacional são todas as entradas de dinheiro que não fazem parte da operação da empresa. Por exemplo, dinheiro que não veio da operação e tu colocou no sistema financeiro do teu CNPJ. Eu vou trazer exemplos e dizer o que que interfere, o que que não interfere no movimento não operacional. Saída não operacional. São saídas de dinheiro que não fazem parte da operação, ou seja, é dinheiro que a tua operação no dia de hoje está tendo que pagar, mas que ele não faz mais parte da operação de hoje, fez parte do passado. Exemplo,
Ah, um capital de giro. Capital de giro, tu está pagando parcela, é um movimento que não faz parte da operação. Você jogou esse dinheiro em algum passado distante ou próximo, presente, enfim, mas ele não faz mais parte da operação. Então é muito importante a gente definir. Por que que é importante definir o que é movimento não operacional do que não é? Porque ali, quando eu isolo essa variável, eu sei a minha lucratividade da minha operação como um todo. Quando eu incluo o movimento não operacional, ali eu coloco o quê? Eu consigo saber o lucro líquido do meu negócio como um todo, da minha estrutura financeira do negócio. Aí muitas vezes o negócio é lucrativo operacionalmente falando, mas financeiramente falando o negócio não se torna lucrativo. Por quê? Tem muitas saídas não operacional. A gente vai quase fazer uma aula só sobre isso, para entender, interpretar e como a gente consegue melhorar a eficiência do nosso negócio quando o movimento operacional está muito alto. Beleza? Dando sequência, lá no fluxo de caixa também tem esses três indicadores que normalmente, inclusive, eu vou colocar mais um indicador lá para facilitar o entendimento. Normalmente, o empresário do financeiro ele tem dúvida. Qual é a diferença de saldo do dia para a saída do dia e saldo caixa atual? Saldo do dia. Dinheiro que você tem disponível para começar o dia de operações. Então, a gente vai um dia se debruçar só em cima desses três indicadores para vocês entenderem e compreenderem e como vocês fazem de forma mais precisa. A gente vai abrir o sistema financeiro, eu tenho um modelo aqui que eu tenho, e a gente vai discutir, e aí eu gostaria que nessas aulas vocês conseguissem talvez um fone de ouvido, uma câmera para a gente interagir e tirar dúvidas conforme vai, que daí se torna uma aula dinâmica, não se torna uma aula só de eu estar falando. Aqui, ó. Vamos perguntar. Ah, tá. A Jéssica colocou. Isso aí. Por enquanto, não tem perguntas, tá? Por enquanto, eu só estou passando a forma como a gente vai trabalhar. Como, por exemplo, lá no fluxo de caixa tem saldo do dia, dinheiro que você tem disponível para começar a sua operação. É muito importante você saber de forma precisa, porque você começa a sua operação com essa informação. Saídas do dia. Total de pagamentos que foi realizado no dia. O quanto de dinheiro saiu no caixa. Por que que é importante esse indicador? Para você saber qual a necessidade de fluxo de caixa diário que você precisa para manter a sua operação. Saldo do caixa atual. Basicamente, o que que é o saldo do caixa atual? Esse saldo do caixa atual é o dinheiro que ele pega no final do dia e joga para o dia seguinte para você começar. Então, ele faz esse movimento infinito, né? Circular. É o saldo disponível para você começar o dia seguinte, mesmo o mesmo que vai compor o saldo do dia seguinte. Ou seja, tu tem o teu saldo do dia, você tem as suas receitas, você tem suas saídas. Ele vai dar um saldo de caixa atual que você ficou disponível e ele vai jogar no dia seguinte para você começar a operação de novo. Então, é um ciclo sem fim. Financeiro é isso, é dinheiro que entra e dinheiro que sai e o cara sempre forçar o dinheiro que sobra. Beleza? Ah, só para fechar, tudo isso, para vocês terem uma ideia, a gente tem as informações lá no fluxo de caixa. Então, essas informações é muito, muito importante vocês estarem na ponta da língua quando vocês olharem o indicador e saber fazer o cruzamento automático de dados, de informação. Depois de todas essas informações lançadas no fluxo de caixa, o fluxo de caixa pega essas informações e compila no DFC. Aí no DFC a gente tem toda a receita, saídas variáveis de forma consolidada. Só que nessa consolidação a gente tem os indicadores. E esses indicadores, como eu falei, é muito importante, porque depende da alimentação correta do fluxo de caixa para mim fazer uma análise correta do DFC. Vamos lá, talvez alguém aqui seja contábil, já viu algum DRE, alguma coisa. O que que é o DFC? É quase igual a um DRE por competência. Não é diferente de um DRE contábil. Até muitas vezes me perguntam, Eros, qual a diferença de DRE, DFC, fluxo de caixa e tudo mais? Eu vou trazer aqui para vocês a diferença. Eu acredito que eu já falei para vários que estão aqui, mas
Sempre é bom relembrar até para ficar gravado. Uma empresa, se ela não tem nada, ela tem que começar por uma coisa: fluxo de caixa. Ponto. Aqui é o ponto. Fluxo de caixa. Se ela tem o fluxo de caixa, ela consegue criar o DFC. O DFC é como o DRE por realizado. Um DRE por realização, ou seja, é a realização da operação. Depois que tu tem um DFC bem certinho, tu pode conseguir gerar um DRE por competência. Aí a DRE por competência, ele vai ter toda a informação de faturamento e de compras. De forma considerada, eu comprei R$ 1.000, ele vai estar registrado R$ 1.000. Mas no DRE, no DFC, ele está a competência, ou seja, esses R$ 1.000 eu comprei 3 vezes. Ele vai distribuir ao longo dos 3 meses. Já o DRE contábil é um DRE que a contabilidade usa para ajustes fiscais e para responder para o leão, para a Receita Federal. Então, o empresário, o dia que ele tiver essas fluxo de caixa, deve ser DRE por competência e DRE contábil, que essa é a responsabilidade do contador, e ele consegue analisar esses indicadores de forma precisa, eu duvido a empresa não crescer, eu duvido a empresa ficar com problema financeiro e eu duvido ela ter dificuldades desde que é analisado e tomadas ações necessárias em cima desses indicadores. Beleza? Mas isso a gente vai conversar bastante em cada aula, em cada módulo sobre isso. Mas vamos lá. Sobre o DFC, o que que o DFC apresenta para vocês, o meu DFC que a gente tem ali no app? Resultado bruto e margem de contribuição, que é a mesma coisa, tá? Se alguém falar margem de contribuição, resultado bruto, é a mesma. E tem os nomes em inglês que não vem a caso aqui. Eu acho que aqui todo mundo não fala, não mora nos Estados Unidos, então vamos usar o que a gente pega na mente. São indicadores que mede e identifica várias possíveis tomadas de ações do meu negócio. Por exemplo, a gente vai discutir bastante sobre margem de contribuição, ou lucro bruto. O que que ela interfere diretamente no seu negócio? Você consegue identificar o teu giro de estoque, a tua precificação, eficiência produtiva, inadimplência, compras mal feitas, entre outros que a gente vai entender quando a gente se debruçar em cima da análise de margem de contribuição. Outro indicador, resultado operacional. O que que é o resultado operacional? O EBITDA que o pessoal, enfim, tem outros nomes também que o pessoal lá de Bolsa de Valores e fora do país ou as grandes empresas usam. O que que é o resultado operacional? É o resultado da tua operação, é saber se a tua operação é lucrativa ou não. Simples assim. É onde eu sei se a minha operação está sendo eficiente ou não. Ou seja, sei se a minha operação é lucrativa. Este indicador é um dos mais fundamentais e vitais para o negócio, desde que seja montado o plano de conta de forma precisa, porque ele extrai lá do fluxo de caixa toda essa informação e compila entre receita, variável e fixo. Se a gente definir bem de forma correta, esse indicador vai estar bem alinhado. E é onde eu digo, tua operação é lucrativa ou não é. Se ela não é, que ações a gente vai tomar em cima dos dados. Segundo ponto, segundo indicador, resultado líquido do exercício. O que é o resultado líquido? É o resultado que forma caixa na sua empresa, valor que sobra depois de pagar todos os teus custos fixos, variáveis, mais o não operacional. Eu digo, esse é o último indicador que tem que estar sempre no azul. Se esse indicador ficar no vermelho, é sinal de alerta. Alguma coisa aconteceu durante um mês que fez com que faltasse dinheiro no seu negócio. Porque muitas vezes a operação é saudável, mas o resultado líquido é negativo. Então tem que identificar quais as saídas operacionais que a gente tem que mexer, achatar para a operação ser lucrativa. O último indicador deve ser o ponto de equilíbrio. É o valor mínimo exigido de receita para o seu negócio pagar a operação com base em dois indicadores: margem e custo fixo. Esses indicadores eles se cruzam para dizer para você qual é a receita mínima na tua operação que você precisa para não fechar no negativo. É o valor mínimo, é tipo, é isso, abaixo disso eu fecho no vermelho, acima disso eu começo a ter lucro. Então, o ponto de equilíbrio diz muita coisa sobre o nosso negócio.
e ele pega de todos os indicadores que vem lá do fluxo de caixa, joga no DFC, ele calcula e te dá essa informação. Vamos nos debruçar também em cima desse indicador para vocês entenderem a origem dele. Quando vocês entendem a origem, entendem o mecanismo, vocês entendem, puxa vida. Então quer dizer que se eu mexer nisso, nisso e nisso, eu melhoro o meu resultado. Isso aí. Então a gente vai trabalhar justamente todos esses pontos. E para finalizar, depois que a gente analisar tudo isso, a gente vai analisar as funcionalidades do app. E depois que eu montei aqui, eu percebi a funcionalidade do app vai ser a primeira aula. Aliás, a segunda aula, que essa é a primeira. A segunda aula que a gente vai abrir o app e vai brincar com ele, no sentido bom da coisa, o que? Entender como é que se faz consulta, qual a importância, as coisas, os princípios básicos do aplicativo. Entendendo o aplicativo de forma bem fácil, porque várias vezes me perguntaram, Ederson, como é que eu acho tal informação? Ah, tu faz assim, assim, assado. Ederson, como é que eu faço para fazer tal coisa? Ah, faz assim. Ah, eu não me lembrava mais, verdade, tu tinha me falado. Então a gente vai ter uma aula só de funcionalidades do app para facilitar a tua vida no dia a dia. Mas vamos lá, o que que o app tem? Tem as funcionalidades, tem o dashboard, que está finalizando para ser liberado para vocês, tem o fluxo de caixa, tem o DFC, tem o menu financeiro, que tem as contas e os lançamentos, vamos entender porque pouca gente usa as contas. No menu cadastro tem os subgrupos, os clientes, como é que cadastra clientes, credores, os relatórios, os cheques, as importações, o que é pago, o que é pendente, pago atrasado, como é que eu navego, como é que eu vejo períodos, enfim. É para a gente entender tudo que o app nos entrega e que a gente está usando poucos dados, mas que são muito objetivo e fácil de interpretar e fazer. Beleza? Então, basicamente, eu até vou mandar essa, esse PDF no grupo, tá? Para vocês entenderem o que que a gente falou hoje e como é que é a sequência das nossas aulas. Lembrando que esse aqui vai ser o primeiro, que é o quê? A gente entender realmente a funcionalidade do app. Beleza? Eu vou interromper o compartilhamento, vou abrir aqui e a gente ainda tem 5 minutos. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ser pelo chat, que eu respondo, que eu estou com o meu chat aberto aqui. Pode abrir o microfone e falar, ou se ninguém tem nada para ponderar ou para falar ou para sugerir, a gente encerra a reunião e já tem agendado o próximo dia da próxima reunião, que é dia. Deixa eu pegar aqui. Ah, lembrando, essa gravação vou subir em uma plataforma do Zoom e essa gravação vai ficar disponível com um link ali no app. Tem dúvida? Vai lá, clica, abre e reassiste a aula, reassiste os pontos que a gente vai estar disponível lá. Então, e a nossa próxima aula é dia 28/5, às 8h30 também. Eu sei que a Bruna abriu o microfone. Quer fazer alguma pergunta, Bruna? Maurício também? Bom, sendo assim, ninguém tem pergunta, eu vou interromper a gravação agora e essa videoaula vai subir lá pro aplicar para a plataforma daí. Tá ok?